Fala galera, eu sou Maurício Luiz Follow Mal e hoje nós continuamos a nossa jornada no LAIC, Latin American International Championships, que rolou em São Paulo em novembro de 2025, contando a minha jornada, a minha história nesse torneio com algumas entrevistas com alguns dos melhores jogadores do cenário. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link passando aqui em cima. E hoje a gente continua de onde a gente parou, enfrentando um dos maiores jogadores espanhóis da nova geração, um dos prodígios, Jordi Casado Rejas. Nesse momento eu estava invicto, tinha 3 vitórias e nenhuma derrota, e enfrentei um dos bons jogadores da Espanha, que é atual campeão do mundo da Copa do Mundo de VGC, e não é à toa. O confronto com o Jordi de balance teve apenas o nome e as estratégias das equipes, mas foi um confronto que ele dominou com certa tranquilidade as 2 partidas. Ele conseguiu fazer muitas boas leituras, sabia muito bem o que ia fazer. Jogador já experiente, apesar de jovem, já jogou muitos torneios grandes. E a composição da equipe era baseada no Lele Six, de certa forma, com alguns ajustes. E no meu caso, eu não posso dizer que joguei mal, mas não joguei como deveria. Eu joguei o feijão com arroz do balance. Eu joguei sem arriscar, joguei com medo de cometer erros. E quando você joga contra um jogador que é melhor do que você e joga no mesmo estilo, conhece bem as jogadas que você pode fazer, fica muito complicado, porque ele vai se adaptando ao seu jogo se você não faz nenhuma coisa mais disruptiva. E no final, apesar de você se manter na partida, você não gerou vantagem, você não criou vantagem para você e para o seu time, e acaba sendo uma situação que ele consegue sempre fechar muito bem os jogos. E foi isso que aconteceu contra o Jordi. Um dos pokémons que mais me deixava assustado no time do Jordi era o Gholdengo, que apesar do meu time ter armas para lidar, é um dos melhores pokémons do meta da Regulation H, se não o melhor pokémon. Mas o Jordi deixou o Gholdengo em casa e construiu sua vitória em torno de outros pokémons muito bons também do seu time, principalmente usando o Fake Out para me ameaçar, junto com a Ursaluna e Yawn. Ele não deixava meu time criar espaço para setupar. O Yawn faz com que o Pokémon do adversário durma no turno seguinte, e com essa ameaça do Yawn, não adiantaria eu clicar Quiver Dance ou clicar Calm Mind, tomar o Yawn e dormir no turno seguinte. Então ele sempre me deixava desconfortável para setupar meus Pokémons, que não ganhavam poder de fogo suficiente para acabar com os Pokémons dele. E no final, ele sempre trazia o Sneasler, que é um Pokémon que tem uma cobertura de golpes muito boas pro meta, e que ameaçava muito o meu time, que tem muitos pokémons que tomam super efetivo para voador, para lutador. Então era uma ameaça constante e um bom fechamento de jogos o Sneasler que ele trazia. Principalmente com seu Incineroar Covert Cloak, que dava fake outs gratuitos. Era só escolher um slot, dar fake out e usar Yawn ou bater com o Sneasler do outro lado, o que acabava dificultando muito o jogo no final. Então 2-0 pro Jordi. No final, o elogio que eu recebi foi de ter um bom portanhol e um cara muito simpático, uma partida bem legal, assim, que deu pra eu aprender também, vendo outro jogador de balance jogar. E falando em bons jogadores espanhóis, eu tive a oportunidade de entrevistar, talvez o maior de todos, pelo menos pra mim Eric Rios, um dos grandes jogadores do cenário atual, que eu tive o prazer de conversar. Fala galera, tô aqui com Eric Rios, um dos melhores jogadores de VGC do mundo, jogador da Espanha. Eric, really glad to meet you here. I'm really happy to talk with you. You are one of my favorite players. Thank you so much. And I would like to ask you a few questions. First of all, about this journey in Regulation 8. We saw a lot of changes, a lot of adaptations in those last weeks. We saw Sun getting really strong. We saw Farigiraf appearing. And you was always a creative player building your teams. Please share your thoughts with this end of regulation. What adaptations have to make, or you didn't have to make any? So at first I tried to build a team with the Sun because I thought that it was really good. I played some Hisui and Drapult with Farigiraf. I used it in the Global Challenge 2 weeks ago, 1 week ago, and went pretty well. I won in Europe. And the metagame, like, it changed it a lot after that. We saw Rain again. We saw some Trick Room teams, hard Trick Room teams with Lilligan Torkoal, Indeedee, Armarouts,
So coming to this event, I try to counter that teams that I was expecting to face. I try to build something new with Primarina, and I didn't see any Primarina coming to this event. So I'm probably one of the only players using that. And Como, to be honest, the team felt pretty well. I made day 2 today, and finally I made top 64. Oh, that's great. And I would like to ask you about your team, Koi. We saw a lot of European players that play for esports teams, and Koi is a big team in Europe. I watched CS2 and CSGO games of Koi team. I had the sticker in the game, so it's a big team, and we don't see the same support in US or in Brazil. We have big esports teams, but they don't put the investment on VGC or Pokemon the way that Europeans, Italians, or Spanish teams do. Why do you think that happens? And how is to play for a team? You have to play Pokemon. It's kind of you make some friendships and you build together. In this case, you have to build and practice with your own team. You practice and build it with anyone that you would like. How is this thing? At first, I start building with Alex at the beginning of the contract last year, but we can build with other people if we want. Like we are in the same team. Like Koi is supporting both of us with travels and everything. But we can build with friends if we want that are not in the team. So we have the open door, like to train with other people. So that I think it's good. And we came with Koi supporting us thanks to events in our content creator scene. Like for example, in Spain we have the Pokemon Twitch Cup. It's an event that a lot of creators play Pokemon and try to compete as the competitive Pokemon. So that helped a bit to grow the Pokemon scene in Spain. And thanks to that, we have a team that wants to support us. That's great. And do you think with Champions coming, we will see more teams interesting to support Pokemon VGC players in US, in Americas, or even in Europe? I have a lot of expectations coming to Champions. I would like to see more teams in VGC. Also in TCG, I think it's difficult, but hopefully we can have more teams supporting Pokemon in the future. Esse é Eric Rios. Thanks so much to talk with me. Thank you so much. And I wish you the best season of all. Thank you so much. É isso, galera. Muito obrigado. Chegamos no 5º round. Saímos da Espanha e chegamos na França. Dessa vez, meu adversário é Karl Akipov. Karl, nascido na França, eu estava comentando com ele, não sei se vocês sabem, provavelmente muitos não, que eu nasci na França. Meus pais foram fazer pós-graduação na França e eu acabei nascendo lá. E nisso que eu nasci na França, perguntei pro Karl de onde que ele era. Ele falou que era da região próxima a Paris. E eu falei para ele que nasci na região próxima a Paris, chamada Créteil, e que tinha nascido no Hospital Intercomunal de Créteil. E descobri que o Karl nasceu em Créteil e nasceu no mesmo hospital do que eu. Então foi uma coincidência muito interessante. Dois caras de lugares bem diferentes do mundo se encontrando para jogar em São Paulo um torneio de Pokémon e se enfrentando. Dito isso, a amizade com o Karl acabou por aí, porque o time dele era um daqueles times que eu tinha mais dificuldade de enfrentar. P2 Balance, que é um time que é muito complexo de se enfrentar, principalmente quando ele tem uma das armas que mais me dá dor de cabeça, que é o chamado Kilowattrel. Kilowattrel é um Pokémon que tem a habilidade Competitive. Essa habilidade faz com que quando ele tenha qualquer status dele dropado, o seu ataque especial suba em 2 estágios. A principal sinergia do Kilowattrel no seu time é proteger as estrelas do time dele. Então, no meu caso, a resposta para Porygon 2, Amoonguss e Ursaluna é o Incineroar. Só que o Incineroar tem a habilidade Intimidate. A habilidade Intimidate diminui em um estágio o ataque físico do adversário. Então, para eu fazer qualquer coisa relevante contra Amoonguss, contra Porygon e contra Ursaluna, eu preciso dar esse buff para o Kilowattrel. Quero dar um taunt para o Porygon não subir Trick Room, dou mais 2 para o Kilowattrel. Quero dar um taunt pro Amoonguss não dar Spore e botar meus Pokémon para dormir, também tô dando buff pro Kilowattrel. Quero entrar em campo para diminuir o ataque físico e a ameaça que a Ursaluna também tô dando buff pro Kilowattrel. Quero dar um knock-off para tirar o Eviolite
do Porygon e deixar ele mais receptivo a dano, também tô dando buff pro Kilowattrel. Então, essa coisa de você sempre tá dando algo em troca, você nunca tá tomando iniciativa e saindo sem punição, complica muito o meu jogo quando o Incineroar é a resposta principal para esses pokémons. Além disso, Kilowattrel ameaça bastante meu time. Ele ameaça Rillaboom e Volcarona com Air Slash, um golpe do tipo voador, que bate super efetivo. Ele ameaça Basculegion com Thunderbolt, golpe elétrico que bate super efetivo. E a Ursaluna tem muita dificuldade de acertar o Kilowattrel, já que o Kilowattrel é do tipo voador, golpes do tipo terra, como Earth Power, não funcionam. E o Blood Moon, que é o outro golpe que a Ursaluna tem, só pode ser usado em turnos alternados. Além disso, o Kilowattrel é Focus Sash, então eu preciso acertar ele pelo menos 2 vezes para tirar ele de combate. E Tera Fantasma, o que faz com que eu possa dar Fake Out nele e ele simplesmente, se terado, ignorar esse Fake Out e já causar disrupção em seguida, batendo forte num Rillaboom, que tente dar Fake Out, batendo forte na Volcarona, que tente se manter em campo e se setupar. Então, Kilowattrel acaba sendo uma dor de cabeça chata pro meu time. Dito isso, pasmem, Kilowattrel não entrou em campo. Carl não levou o Kilowattrel pro confronto. No primeiro jogo, eu acabei vencendo, porque minha estratégia para lidar com o Kilowattrel é uma estratégia mais agressiva. A estratégia de tentar não deixar ele jogar com golpes de prioridade. Mas nesse caso, como ele começou com o Porygon, eu consegui, e sem Kilowattrel, eu consegui dobrar no Porygon e fazer com que ele não subisse o Trick Room no primeiro turno. Dessa forma, a Ursaluna dele, sem o Trick Room upado, acabou não conseguindo jogar. Depois de ter vencido o jogo 1, pra mim era claro que o Kilowattrel ia entrar em campo no jogo 2 ou jogo 3. E ele manteve a sua estratégia. Só que dessa vez, ele começou a jogar muito bem usando o Amoonguss. Amoonguss entrava e saía de campo. Amoonguss tomava danos por outros pokémons que estavam na minha mira, que pareciam ser ameaças maiores, saía de campo e com sua habilidade Regenerator, ele recuperava a vida, voltava em campo novamente. Com o Incineroar dele, reciclando Fake Outs e dando Intimidates, meu Rillaboom perdia a força ou até era nocauteado pela Ursaluna dele ou pelo Porygon. E com o Rillaboom enfraquecido ou morto, o Amoonguss podia tranquilamente usar o seu Tera Água, e aí, meu amigo, não tinha quem fizesse esse Amoonguss cair. E aí, no jogo longo, ele acabou ganhando o jogo 2 e o jogo 3. Foi justamente essa pergunta que eu fiz pra ele depois do jogo. Cara, Kilowattrel inferniza tanto o meu time, você me venceu sem usar o Kilowattrel. E ele disse, cara, eu achava que eu podia ganhar o jogo do seu time no jogo longo. Então ele foi gastando os meus recursos, o time dele tem muita cura, o Porygon com Recover, o próprio Amoonguss com Regenerator, e dando Pollen Puff e recuperando a vida dos seus aliados. Então ele jogou muito bem, posicionou muito bem os seus pokémons e venceu os 2 jogos seguintes. De 3-0 para 3-2, eu tava já um pouquinho abalado, já tava sentindo um pouquinho, poxa, claro, a gente chegou mais longe do que imaginava de chegar num 3-0, mas talvez agora eu esteja encontrando a realidade, talvez agora eu esteja batendo no meu teto. E é isso aí, né? Já meio conformado que a coisa podia ter desandado. O cansaço mental e o cansaço físico também começavam a bater. Eu estava acostumado a jogar challenges, jogar cups, que eu jogava 3 rounds, 4 rounds no máximo, e um seguido do outro ali, não tinha muito de ficar esperando, trocando de mesa. É uma outra realidade. Lá são horas que você passa uma rodada atrás da outra. E isso já estava desgastando meu corpo e minha mente. Quando eu tô muito focado em algo, geralmente eu não sinto fome, não sinto vontade de comer nada. E aí eu percebi que isso podia estar me fazendo mal. Fui, comi uma barrinha, comi um chocolatinho, bebi uma água, joguei uma água no rosto. Meus amigos, dentre eles eu era um dos únicos que ainda estava vivo no torneio. E recebi todo o apoio, todo o carinho, todo o estímulo deles de... Não, vamos, acredita, você ainda tá vivo. Vamos nessa, vai. E aí eu fui, sacudi a poeira e fui pro round seguinte. Na 6ª rodada, eu enfrentei a chilena Consuelo Manzano. No caminho pro torneio, eu fui fazendo algumas anotações, pensando assim em algumas matchups, alguns confrontos com pokémons específicos que seriam complicados para mim. E nessa conversa com o Jean, a gente chegou ao nome do Talonflame. Só que chegamos à conclusão também de que o Talonflame não estava performando muito, a gente não tinha visto muito mais Talonflame, e que talvez fosse melhor a gente parar e gastar nosso tempo pensando em outro Pokémon.
E é óbvio que, para surpresa de 0 pessoas, eu ia enfrentar um Talonflame, justamente num round eliminatório. Talonflame tem a habilidade Gale Wings. Essa habilidade faz com que, quando o Talonflame tenha a vida cheia, a vida completa, os golpes do tipo voador tenham prioridade. Dessa forma, o Talonflame pode de cara pressionar muito alguns pokémons do meu time, seja com o golpe Brave Bird, do tipo voador, que vai bater muito forte na Volcarona ou no Rillaboom, seja dando Tailwind para alguma outra ameaça do time da Consuelo. Dentre essas principais ameaças do time da Consuelo estavam o Ursaluna Blood Moon, hiperofensiva com Life Orb Terra Normal, Rillaboom Miracle Seed, que aumenta o dano dos golpes do tipo grama, e Tiranitar, que com seu Terra Voador pode ameaçar muito meu time, além de ficar muito complicado de derrubar. O jogo começa e eu vou jogando o mesmo balance correto, o mesmo balance feijão com arroz da outra partida. Trocando Pokémon, setupando aos poucos, turno a turno. E a Consuelo vai lendo quase todas as minhas jogadas. Ela vai lendo, vai percebendo o que eu tô fazendo. E a cada acerto, que não foram poucos, do que eu faria, ela balança a cabeça de forma positiva e efusiva. O jogo era equilibrado. Ela parecia estar com uma leve vantagem e parecia ler meus movimentos. Já estava cansado, já estava desgastado. Mas aquele hype que ela dava para ela mesma, essa forma de se hypar, acenando com a cabeça, começou a acender um fogo em mim. Esse fogo da competição, essa coisa de você tá me lendo, então vamos ver. Então isso foi gerando esse foco novamente no jogo, essa coisa de me concentrar bastante no jogo. Lembrei dos meus amigos, lembrei da minha família, lembrei de tudo que me levou àquele momento, todo o esforço na caminhada. E como diria o lendário Michael Jordan, que às vezes a gente tá um pouco desconcentrado e esse tipo de atitude do adversário, mesmo que seja de forma respeitosa ou para se hypar, mas faz acender aquela chama do competidor em nós, e eu levei pro pessoal. It became personal with me. E essa acaba sendo uma das belezas do balance. Muitas vezes, mesmo que você jogue de forma previsível, mas você vai dançando com seu oponente, mesmo que ele saiba o que você vai fazer, mesmo que você consiga todo turno fazer as melhores jogadas, ele vai vendo o que você vai fazendo, você vai dançando com ele e levando ele até o final quando você tem uma condição de vitória. E foi isso que eu consegui fazer no jogo 1. Apesar dela saber o que eu ia fazer, dela ter muitas leituras do que eu faria, muitas vezes ela só estava sendo levada para o inevitável. No final, eu consegui vencer o Gholdengo dela e levei o jogo 1. No jogo 2, eu tentei uma abordagem diferente, mas ela também mudou. No jogo 1, ela começou de Talonflame e Annihilate. No jogo 2, ela fez um ajuste e já começou de Talonflame e Gholdengo. O meu ajuste foi de começar de Basculegion para ver se conseguia ameaçar o Talonflame e o Rillaboom. Nesse caso, eu fiquei numa situação complicada, porque ela poderia simplesmente dar o Tailwind prioritário, que ela consegue dar com o Gale Wings, e o Gholdengo dar um Shadow Ball no meu Basculegion, ou eu simplesmente tomar um Brave Bird no meu Rillaboom. Então eu tive que jogar de forma defensiva e troquei o Basculegion pela Volcarona. Mais uma vez ela leu a minha jogada, e dessa vez isso foi determinante para o resultado da partida. Ela simplesmente deu Nasty Plot com o Gholdengo e eu me encontrava numa situação complicada, onde a Volcarona entrou numa sinuca de bico. Se ela não terasse, poderia tomar um Brave Bird muito danoso do Talonflame. Se ela terasse, tomaria um Make It Rain de um Gholdengo mais 2 de ataque especial. Com essa vantagem de velocidade de setup, o jogo virou uma bola de neve a favor da Consuelo e ela acabou levando o jogo 2. Percebi o quanto o Talonflame estava sendo uma peça fundamental no desequilíbrio do jogo. E aí eu tomei uma decisão que eu tinha medo de me arrepender: colocar o Dragonite. Parecia óbvio, parecia certo realmente usar o Dragonite, mas eu tava um pouco de mal com o bichinho. Semanas antes, eu perdi uma Cup, porque o Dragonite errou um Scale Shot. E no dia anterior, eu praticando com o Jean, a gente treinando, o Dragonite errou 2 Scale Shots seguidos na partida contra o Jean. Mas o Dragonite era a resposta perfeita. Ele tancaria praticamente qualquer coisa no início do jogo, eu conseguiria colocar Tailwind e talvez conseguisse até levar o Talonflame com o Scale Shot e garantir que só eu teria Tailwind no resto da partida. Dito e feito, usei o Dragonite setou o Tailwind, depois colaborou para derrubar o Talonflame com o Scale Shot e a vantagem de velocidade do jogo passou a estar totalmente do meu lado. Eu já sabia que meus Pokémons eram mais rápidos que os Pokémons dela, mas
mas o tailwind imediato do Talonflame tava colocando essa balança a favor dela. Quando eu igualei as coisas com Dragonite, o jogo passou a ficar ao meu favor. Com isso, o jogo 3 acabou sendo mais controlado, consegui vencer. E no final, a Consuelo foi bem simpática, a gente conversou, ela perguntou, falou essa questão de, mesmo com todas as leituras que ela conseguiu fazer ao longo do jogo, eu ainda consegui as vitórias, e eu expliquei pra ela, principalmente esse ajuste do Dragonite que eu fiz no final. Então foi bem legal, a gente trocou essa ideia, e é muito legal ver mulheres jogando VGC. Eu espero que tenham cada vez mais mulheres no cenário. Vitória por 2-1, eu continuo vivo no torneio, dessa vez 4-2. Depois de um jogo tão desgastante mentalmente, nada melhor do que ouvir um dos grandes jogadores de VGC da atualidade e que trata muito do lado mental do VGC no seu canal, Darsh Patel. Confira um papo que eu bati com o rei do McFree Mafia. McFree Mafia, let's go! Fala galera, estamos aqui com o Darsh Patel, um dos melhores jogadores de VGC do mundo. Darsh veio direto dos Estados Unidos para jogar aqui o LAIC, o LAIC. Hi Darsh, thanks to talk with us. Yeah. And I would like to ask you about your tournament. You enjoyed to play in LAIC. Yeah, there was a lot to talk about. Some really high highs and some really low lows. But the opportunity to come play Pokemon in Sao Paulo, Brazil, I've never been here my whole life. It's an amazing experience. I got to meet so many amazing people like you and like everyone else from this LATAM region that have watched my videos, but also people that are just really good at the game. I had a really great time. I played so many different players from Chile, from Brazil, from America, from Spain, from across the world. So I had an amazing time here. Day one, I was 6-1, 6-2. Had an amazing day one, played against some really top players from France, from Brazil, from Chile. And then day two today was a little bit tough for me because they took away my Ursaluda. So I played all day today with 5 Pokemon. It's like impossible mode, but I won a match, which was nice. I finished 7-5, which is bittersweet, but it was a great tournament, and I'm very happy with the weekend. It was a great weekend. Yeah, I watched your video that went viral. It was a video that talks about these green players, yellow players, and all this stuff. And I'm like you, I'm a green player. There you go. But I would like to ask you, as a green player, I had a lot of trouble overthinking because the team I was comfortable with was a team that used fake outs and a lot of special attackers. Yeah. And I was seeing the meta shifts to counter it with Fire Giraffes, with Justin Tank team that just kills my team entirely. My Volcarona can set up, my Ursaluna can use their full power. So I would like to ask you, what was your thoughts with these meta shifts? You changed your team or you just continued with what you was comfortable with? Yeah. So for one, I think the meta is always evolving. And the way I look at it is comfort is really important. Using what you're comfortable with is very important. What I will say is, it sounds like for your situation, fake out was tricky because of the rise of Farigiraf and different like screens and those bulky teams. What I'll say is that I think being able to look at teams that are not very good for you from previous tournaments, it's our responsibility to figure out how do we beat those teams, because they're going to come, right? You can't have preparation for every matchup. I think that's impossible for anyone. We have full-time jobs, we have life. It's hard. However, in my opinion, when it comes to the meta, what I personally is I always stick with a team or an idea that I'm comfortable with. For me, it's Rain with Arcaludon. I've used it to get top 8 last year in Toronto. I got day 2, 7-5, and last week in Vegas, and I brought the same team with few changes for 7-5 again today. So when I hear about green players and all the different things, I think every single color is a victim of the changes, and everyone can get benefit or lose, right? We see some amazing players, Alex Gomez, Taryn Birdie, so many great players that not do well this tournament. And it's because there are new great teams, but also there are great players. And I think that you have to be able to beat all the teams and make sure you can be as prepared as possible. So I think overall, when it comes to your situation, I would say my honest advice for you is having prepped for those matchups maybe a little bit more and figuring out, okay, this does not work. What can I do that still keeps my core idea the same, but allows me to change a couple of things to make it better for me? That's how I would look at the situation. Okay, that's nice. That's it. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Esse foi Darsh Patel. Obrigado. E nos vemos na próxima.
Valeu. Thank you. Na 7ª rodada, eu acabei enfrentando Felipe Ferreira. Como diria meu colega de profissão Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha. Eu estava vivo e dessa vez ia enfrentar Felipe Ferreira, que é jogador do time da Nightmare, uma equipe parceira da minha equipe, que é a equipe Intimidators. O time do Felipe tinha um dos arquétipos que eu tinha praticado mais, seja por acaso, seja encontrado em torneios, em Cups e Challenges ao longo da Regulation, que era um time de Psy-Spam com a variante de Trick Room. No caso do time do Felipe, tinha algumas particularidades que eu acho que pesavam ao meu favor. O fato do Executor dele não ter Sleep Powder deixava meus pokémons de setup mais confortáveis. O fato do Executor dele ser Terra Ground e não Terra Psíquico, o que faria com que o dano do Expanding Force fosse ainda maior no terreno psíquico, também diminuía o dano e a ameaça aos meus pokémons. Além disso, um dos pokémons mais chatos pro meu time, que é o Sneasel, não tinha Acrobatics. No fim das contas, esses fatores abrem um caminho muito bom para Volcarona, que não precisava terar, não se sentia ameaçada por quase nada no time adversário. E se o seu principal Pokémon não precisa terar e você pode usar o Tera em outra coisa, as coisas ficam bem mais fáceis para você. Contra esse time eu segui o plano padrão, que era de Volcarona e Incineroar. Na primeira partida, ele veio com a estratégia do Hard Trick Room, com 2 Clubs e Turtle. Depois de um Quiver Dance e de um Taunt no 2 Clubs que não conseguiu subir o Trick Room, eu encaminhei a partida. Isso abriu o caminho para minha vitória no jogo 1. No jogo 2 ele mudou a estratégia, mudou a abordagem e veio com a estratégia do Psy-Spam, vindo de Indeedee e Executor. A minha estratégia é a mesma, só que dessa vez, depois de dar o Quiver Dance, troco o Incineroar por Rillaboom, Rillaboom troca o terreno, trocando o terreno eu dou Quiver Dance, eu posso dar um Fake Out no segundo turno e dar outro Quiver Dance, eu posso só trocar de novo pro Incineroar, eu posso bater com o Hammer, posso fazer várias coisas e ao mesmo tempo eu tô tirando poder de fogo do time adversário, minando recursos dele e me setupando. E quando ele finalmente conseguir bater, a minha Volcarona já vai ter dado 2, 3 Quiver Dance, já vai estar muito difícil de controlar e foi isso que aconteceu no jogo 2 e eu acabei vencendo a segunda partida também. 5-2 e o hype é real e a gente tá a uma vitória de chegar no sonhado dia 2. Na verdade, não sei nem se sonhado, porque eu não tinha sonhado com isso. Pra mim, o sonho era terminar positivo esse torneio. E esse hype vem com os meus amigos que estão lá, amigos que nem jogam ou acompanham o VGC me mandando mensagem, porque estão acompanhando round a round pela internet, família mandando mensagem, amigos e jogadores do VGC aqui de Salvador também me estimulando, também me mandando mensagem, dizendo até que se precisar treinar pro dia 2 que estão disponíveis, e eu nem no dia 2 estava ainda, e eu falei, calma galera, ainda tem muita coisa, né? Um jogo, mas é um jogo que é muita coisa, é uma estrada muito longa, que faz toda a diferença. E da mesma forma que o hype era real, o cansaço físico, o cansaço mental também eram muito reais. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like e considere se inscrever no canal. Pretendo fazer mais conteúdo desse tipo quando participar de outros regionais ou outros torneios importantes. Depois de gravar e editar a parte desses vídeos, eu entendo totalmente por que o Wolfclick demora tanto tempo para lançar seus vídeos, mas é feito sempre com muito carinho e muito amor. Depois de acordar 5 horas da manhã para jogar Pokémon, já eram 7h20 mais ou menos da noite. E o meu adversário no caminho para o dia 2 era Pedro Henrique Cini. E a gente senta na mesa e durante os preparativos, tentando entrar na partida, a gente já sente que não estava conectando. Vários jogadores que estavam na mesma fileira também tendo problemas de conexão. E depois de uns 10 minutos de preparação, de tentativas, a juíza vem e fala pra gente que a gente vai ter que mudar de fileira e toda a fileira de jogadores muda para uma fileira próxima. Em teoria, nessa fileira a conexão estaria funcionando, só que não. Eu e Pedro não conseguimos jogar no Onion Circle e além disso, nossa partida estava com um delay muito grande. Eu não sei porquê, mas quando um Pokémon morria, demorava muito tempo para aparecer a opção de você enviar outro. Coisa de, sei lá, 20 segundos, por exemplo. E apesar desses delays e desse jogo bem caótico, a gente tava numa partida bem dura e bem complicada. O time do Pedro é mais um matchup complicado para minha equipe. É um time baseado em Mausape. Apesar de ser o mascote do canal, o Ratinho não é muito gente boa comigo não. Maushold é um Pokémon que me dá muito trabalho. Super Fang
tira metade da vida de seus adversários. Follow Me abre espaço para Gholdengo, Annihilape se setuparem e para Dragonite dar Tailwind. O Protect pode fazer você bater na parede quando tenta eliminar essa querida família de ratos. E o Beat Up pode fazer o Annihilape virar uma máquina de matar. O Annihilape tem um golpe chamado Rage Fist. Esse golpe tem base power de 50, e a cada hit que o Annihilape toma, esse base power aumenta em 50. O Beat Up, se todos os pokémons do adversário estiverem vivos, bate 4 vezes no Annihilape. Essa não era minha condição de vitória, sim minha condição de derrota. Se eu deixasse Mouse Hold acertar o Annihilape com Beat Up, eu não teria como vencer a partida. Dito isso, no jogo 1, Pedro resolveu não levar Mouse Hold. Annihilape, Dragonite, Rillaboom e Gholdengo foram os escolhidos por ele. Como a minha estratégia era parecida com a que eu usava para lidar com Talonflame, Kilowattrel e esses pokémons de Sash, ou que vão dar muito trabalho para mim logo de cara, eu tava com a minha dupla mais agressiva nesse sentido de prioridade, que é Rillaboom e Basculegion. Como ele começou de Dragonite e Annihilape, eu pude reposicionar meu time, quebrando o multiscale do Dragonite e entrando com a Volcarona. Isso me ajudou a levar o primeiro jogo, porque a Volcarona entra e não tem nenhum Pokémon que tem redirecionamento no adversário, além de praticamente todos eles tomarem super efetivos se não terarem. Isso fez com que eu conseguisse a vitória no jogo 1, e aí no jogo 2 ele fez esse ajuste de trazer o Mouse Hold, mas ele trouxe o Mouse Hold atrás. Como ele trouxe o Mouse Hold atrás, eu não estava bem posicionado, não estava pronto para o Mouse Hold quando ele entrou, e aí já sabe, né? Azedou o caldo. Sem saber o que esperar, eu então fui para a estratégia que eu chamo de dança com ela, mas não encosta nela. Dança com ela, mas não toca nela. Essa é uma estratégia que eu utilizo quando um Pokémon se beneficia de ser acertado, como Annihilape e Archaludon. A estratégia consiste em concentrar todo o poder de fogo do time no slot ao lado. Principalmente com Annihilape, como os seus golpes têm um baixo poder de base, um baixo base power, demora alguns turnos com alguns bookups para ele virar realmente uma ameaça real. E aí no jogo 3 ele manteve a mesma lead de Annihilape e Dragonite, e eu comecei de Volcarona e Rillaboom. Vendo a Volcarona em campo, ele trocou para o Mouse Hold. Nessa troca, nesse primeiro turno, eu dei Quiver Dance com a Volcarona, então eu fiquei mais rápido que o Mouse Hold no segundo turno, e aí foi só dobrar nele com Grassy Glide e Tera Blast, e o ratinho foi de arrasta. Parecia que eu tinha eliminado o vilão, o Pokémon que mais poderia me causar problemas, que era o Mouse Hold, e eu me sentia com uma leve vantagem no jogo. A partida se desenvolve até o ponto em que Dragonite retorna ao campo, e nesse ponto da partida, Annihilape tinha dado 2 ou 3 bookups, acredito que 2, e essa dupla está de frente com Volcarona e Rillaboom. Nesse momento é que surge o improviso, é que surge o conhecimento de você ter estudado muito seu time, e é que surge a qualidade, a inteligência de um bom jogador de VGC, no caso do Pedro. Pedro terou o seu Annihilape para Terra Fogo, resistindo os golpes da Volcarona e simplesmente ficando à mercê de golpes do tipo normal, coisa que antes ele não poderia por ser do tipo fantasma. E aí ele simplesmente deu o Extreme Speed do seu Annihilape. Dando Extreme Speed no seu Annihilape, aconteceu o problema maior. Dessa vez, o base power do Rage Fist dele aumentou, e não só aumentou, como ele já tinha dado 2 ou 3 bookups, ele já estava com seu ataque aumentado. E aí o Annihilape virou essa máquina de matar que a gente já conhece. Então ele saiu levando o Rillaboom, depois saiu levando a Volcarona, e assim finalizou a partida levando todos os meus Pokémons. Não tive muito o que fazer a partir do momento em que ele ativou esse modo máquina de matar, máquina mortífera, vamos dizer assim. E é isso. Acabei perdendo o último jogo, né? E o Pedro venceu a partida, mérito dele, que fez realmente uma bela leitura, uma jogada meio fora da caixinha, uma jogada que eu não vi chegando, e mostrou a qualidade e mostrou o conhecimento do time dele de saber as saídas que ele tinha para caso o Mouse Hold dele fosse abatido. É isso, fica um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, mas também um sentimento de orgulho, um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade de ter vivido essa experiência incrível, ter realizado um sonho de criança que jogava Game Boy nos corredores do colégio. E foi muito legal. Depois da partida, conversei com o Pedro, desejei para ele boa sorte, que ele continuasse representando bem o Brasil
E olha, ele caprichou, viu? Logo na primeira partida do dia 2, Pedro derrotou Joshua Lorsi e Pedro foi vencendo até parar no Massot, Thiotime Massot, o francês, que é um dos melhores jogadores da temporada europeia, assim como o Lorsi é um dos melhores jogadores da temporada norte-americana. E o Lorsi foi justamente um dos jogadores que eu tive o prazer de conversar, o prazer de entrevistar lá no LAIC, uma das referências do VGC para a comunidade negra e uma das referências de VGC de modo geral. Tá jogando muito, tá topando muitos torneios, tá chegando em finais. É um cara que realmente vem arrebentando nessa temporada. Confiram a minha entrevista com Joshua Lorsi. Fala galera, tô aqui com o Joshua Lorsi, um dos grandes jogadores da atualidade, uma referência para os jogadores negros de VGC, que tem conseguido grandes resultados, tem representando muito bem. E Joshua, thanks for having us to talk with us. Follow my channel. I would like to ask first about your VGC team and your performance. Before we start, bom dia, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Muito bom, muito bom. Muito Bom bom. dia. Yes. Okay. You wanted to know about my journey? Yeah, about your team. Okay. First up, about the tournament, because I was eliminated by Pedro that plays against you. But when I building my team, Okay. I was playing comfortably with something very next to your team. Okay. Special attackers and Okay. fake outs Okay. and quiver dances and all that stuff. But I'm kind of freaking out days before, when I saw the meta shifts, Okay. the tank team Yeah. and the fire giraffes Yeah. and all the kind of stuff. And I was thinking, oh, maybe I have to change my team. But then I just thought, I just know how to play this way. I will try my best. And I got 5-3. I'm really happy. But it could be in the other way. So what was your thought, your mindset to keep their team and to keep playing that well with that team? So, unfortunately enough, me and you had the same mindset. I was running something other than what I was using. The night before the event, I switched my team. I ran what Pokey Alex was using because he made a good meta call. He expected to see a lot of Sun, a lot of choreographed teams, and he had constructed a team that was very, very good into playing those type of teams. The only issue with the team was playing Volcaron, the balanced teams, and some other matchups. Dondozo was a little weird, and it was just a meta call. But it was all Pokemon that I'm familiar with: Incineroar, Rillaboom, Ursaluna, my friend Goldengo. A lot of Pokemon that I was familiar with. So I did make a change. I did like the team. It's very good, no complaints. I just did not face the matchups that I wanted to hit. And this format, towards the end, the meta shift made it so that you need to hit your matchups. If you don't, it could go the other way, like you said. And I think it's important. I think this was like a learning experience to stick with what you're comfortable with. Regardless, this is a large tournament. We have 500 or so players here. Use what you're good with. Don't make any last minute changes. Yes, I ended up making day 2 with a last minute change, but also knowing what your team does and having practice sets with your team allows you to play a lot better into even bad matchups because you know how to play into the bad matchups. So just stay with what you're using, I would say. That's great. And now I would like to ask you about our Black community in VGC. Yeah. In Brazil, we struggle because of some financial stuff. This week is very representative because we had Black Awareness Day. Okay. It was a holiday here. And I would like to ask you about your view in this point for the US Black players. Why we don't see that many is financial stuff too, or you think is other stuff that don't bring that much Black players to the top? I think that just in general, like BGC is a very niche game. So the communities that play BGC are going to be a lot smaller. We've had some great Black players. We've had Jeremy Odin, the person who got second at Worlds in 2018. Multiple good players, but it's very few. And that's why I think it's very important that players who are Black that do well to put the message out there that this is a comfortable setting to be in. The community is great. I know for me, when I first started playing,
I was kind of like, I love Pokemon, but I don't know how it'd be viewed playing Pokemon, if that makes sense. And I think it's just important to do what you love. A lot of us, I mean, I grew up in an environment where like it's frowned upon to kind of play video games, especially Pokemon, when you're at an older age. You know, Pokemon is supposedly for little kids, but that's not true. We have multiple different age groups that play this game, from the parents that play this game to kids that play this game. And for the Black folks at home, and then for the African and Black community within Brazil, I'm seeing that there's many of us that, that play the game, which is really good. It's a really fun game. It's a really great game. As for the issues, I think it's just more so it being niche, but the message needs to be portrayed out there that this is fun. If you like Pokemon, come in. It doesn't have to be VGC. It could be Go. It could be Unite. It could be TCG. But I think the more of us, the better. And I'm just happy to be a pillar for those. I had an interview that went viral, and I've had many Black VGC players, Brazilian players, African-American players who have said, oh my God, I didn't even know Pokemon VGC was a thing. I didn't know that competitive Pokemon was a thing. And I showed them that they could do it too. So my message for those out there, and I always reiterate this, it's important for people that look like us to try and play this game. You don't have to be great. You don't have to be amazing player. Eventually you'll get there. If you put in the work and if you put in the effort, eventually you'll get there. But this game is very rewarding. Money-wise, yes, the money's great, but the experience and the friendships that you make, like the people that you see here, it's an amazing experience. And I understand from a financial standpoint, not a lot of countries make the money that Americans make, that are able to go and travel the world to play this game. But when you come to LAIC and you see that there's so many different demographics, because Brazil is a country where you have Black, you have mixed, you have, a white, you have the Brazilians are a mixture of people. And it's a beautiful thing, it's a very beautiful thing. And this is like one of the best places if you're African-American to come, because the love here is different. I've never experienced so much welcoming and so much love in a country or any place that I've played VGC in my lifetime. The last 2 times that I've been here and now, I think it's one of the best experiences I had. Oh, thanks so much. One last question. I'm from Salvador, Bahia. Is the city outside of Africa that has the most the biggest Black community in the world. And I would like to ask you if you think that Champions will kind of solve this thing of this niche problem, because a cell phone almost everyone has. So I think more of Black people can play the game. You think Champions will help with this? Yeah, I think Champions would be a great addition to the game. The issue with VGC is you need to buy a Switch to play the game, and now we open up the playing field with iPhones and Androids. Now everybody most likely has either iPhone or Android, and if they market the game correctly, and hopefully I want them to push prominent top players to push this game as well, I think the game could blow up. As you can see, they have the card game on the phone. It blew up. It's pretty big. Everybody plays it. VGC, it might be the same thing, and I think that will bring more African-American players and Black players into VGC, because like I said, if they market it correctly and everybody has an iPhone, I think that as long as the message is put out there, more people would like to play. And then once they start playing, they might play you could play Champions casual. You don't have to compete, but it will gradually go from casual to wanting to learn how to compete, wanting to learn how to do things, and then you look for players or look for competitions, and then from there it's history. So I think Pokemon is taking the right approach. This game has grown. I've been playing for 10 years. I've been playing since 2015. 2015, I never thought Pokemon VGC would be this big, this huge ever in my life. It was like a dream. But now I think Pokemon is fulfilling their goals and are realizing the potential that VGC has. And I'm looking forward to seeing how the game progresses in the future. Thank you so much, Joshua. I really appreciate. Thank you. And good luck into this season, next season. We're cheering for you. Thank you, guys. Thank you, guys. Oh, valeu, galera. Até a próxima. Dia 1 finalizado. Agora vamos pro dia 2.
Dia 2 eu tive a oportunidade de assistir várias partidas bem interessantes. A primeira entre o brasileiro Gabriel Rigo e Ivan Severin. Esse jogo do Gabriel, a condição de vitória dele dependia um pouquinho da RNG, que era dos turnos do Dondoso dormir, além do Sleep Powder acertar, mas o Dondoso do Van acabou acordando um pouco cedo demais e o Gabriel acabou, né, levando esse azar, vamos dizer assim, e não vencendo a partida. Mas foi muito legal ver esse confronto, inclusive confronto que o Isaac Moreira, nosso campeão do NAIC da Seniors, ele acompanhou de perto, vendo o Dondoso performar. Tive o prazer de assistir um dos melhores jogos do torneio, Agate contra Salerno, o melhor brasileiro contra o melhor argentino, e realmente que jogaço de VGC, confronto vencido pelo Salerno, que jogou muito bem, vem jogando muito bem há muito tempo o Salerno, mas fez um belo jogo contra o Agate. Teve realmente um controle maior da partida, apesar de em muitos momentos parecer que a coisa ia virar. Agate achando muitas saídas. Quando parecia que estava numa situação complicada, ele dava um jeito de sair dessa situação complicada, realmente mostrando também porque ele é esse grande jogador que é. Mas no final das contas, Salerno venceu a partida e a torcida argentina, que estava em peso lá, foi bem efusiva na comemoração, que se manteve até a final contra o Kinugawa. Kinugawa que é um fenômeno, né, gente? Rapaz, o que esse cara joga é um absurdo. Acho que a partida dele contra o Justin Tang foi talvez uma das maiores vitórias que eu vi de dois jogadores que estão meio que na mesma prateleira. Foi uma dominância incrível do Yuma Kinugawa. Leu como um livro, turno a turno, sabia tudo o que ia acontecer. Incrível o japonês, realmente um cara fora da curva e que venceu o Tang de forma categórica. E na final também conseguiu uma vitória em cima do Salerno com bastante autoridade. Então quem não acompanha tanto, não conseguia ver tantos jogos do Yuma, joga lá no Japão, não joga tantos regionais que a gente acompanha semana a semana nos Estados Unidos ou na Europa, mas ver isso de perto foi incrível, um cara realmente diferenciado e que com certeza ganhou muitos fãs e muitos admiradores depois dessa campanha no LAIC. Então parabéns ao Yuma Kinugawa, campeão do LAIC desse ano. Bom, galera, com isso finalizo meu último dia aqui no LAIC. Amanhã não vai dar para vir acompanhar as finais, mas foi um evento incrível. Foi realmente uma experiência que eu vou levar para a vida, que me emocionou muito. E ter a oportunidade de jogar com tantos grandes jogadores, encontrar com gente de todo mundo e a simplicidade, o acolhimento que muitos desses jogadores me deram com entrevistas, com bate-papo. Foi muito legal. Esse conteúdo deve estar aqui no vídeo ou vai sair em breve para vocês. Mas foi uma experiência incrível. 5-3 no meu primeiro LAIC, um torneio que eu tava com baixas expectativas, porque é uma regulation que eu tava sofrendo para conseguir ter bons resultados. Quando eu finalmente consegui um time que encaixou legalzinho na minha mão, o meta mudou e começou a counterar o time, mas mesmo assim eu trouxe ele aqui pro torneio. Então fico muito feliz com o meu resultado. Agradeço totalmente a galera do Intimidators, que me ajudou muito, que me ensinou muito desde que eu comecei a jogar em fevereiro o VGC, e que me ajudou a buildar meus pokémons, ajudou a pensar em estratégias. Então é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.